Bom, e para falar mais sobre a atuação da PM nesse protesto ontem aqui de São Paulo, está conosco o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente da Silva Filho. Tudo bem, coronel? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia a vocês. Bom, coronel, eu lembro que em 2013, principalmente, nós falávamos muito aqui na Jovem Pan quando os Black Blocs surgiam depois daquelas manifestações que começaram com o movimento Passe Livre, os 20 centavos aqui da tarifa de ônibus em São Paulo. No caso dessa manifestação de ontem, quando você tem dois lados que, claro, dois lados que não deveriam descambar para a violência, mas foi o que acabou acontecendo. De que maneira a polícia deve se portar? Ontem tivemos bomba de gás para afastar os manifestantes. O senhor acha que a polícia agiu bem, agiu da forma correta? A polícia agiu da forma correta, sim. Esse caso era bastante previsível que houvesse alguma possibilidade muito grande de confronto, porque normalmente as manifestações que acontecem na Paulista ou outros locais, eles têm uma causa única. Então, há um consenso das suas causas, das suas demandas, e isso fica relativamente mais tranquilo. Mesmo assim, toda a multidão embute problemas graves, inclusive de tragédia, de pisoteamento, de correrias, etc. Nesse caso, o que nós observamos para a contenção é que a Polícia Militar se colocou praticamente como uma barreira entre dois agrupamentos. O grupamento de manifestação a favor do presidente Bolsonaro, ele vem caindo a cada domingo. Havia cerca de 200 deles na Paulista no domingo. E essa manifestação aí, em grande parte, acabou tomando um rumo maior pelas torcidas de futebol, tinha 4 vezes mais. A PM estimou em cerca de 800. E em algum momento, nós vemos alguns vídeos de correria, inclusive, dessa facção das torcidas de futebol, eles fizeram uma correria em direção aos grupos que estavam ali em frente à Fiesp, dos favoráveis ao Bolsonaro. E aí a polícia teve que fazer um esforço muito grande para fazer uma contenção antes que ocorresse ali uma batalha campal. A gente não tem nenhum histórico de causas sociais das torcidas de futebol. Elas são aqui no Brasil, não só em São Paulo, elas são exemplo de intolerância, de violência, de agressividade que a gente está acostumado a ver no futebol, e nesse caso não seria muito diferente. E nós tivemos, a partir de um certo momento em que houve uma excitação muito grande desses grupamentos, eles começaram a agredir a polícia com pedras, garrafas. Uma policial feminina foi gravemente ferida com uma garrafa, inclusive, desse agrupamento dos defensores da democracia, como assim diziam. O fato é que a polícia, como costuma fazer nesses casos, teve que fazer uma dispersão usando os recursos habituais, que é bomba de gás e etc. Mas a Polícia Militar aqui de São Paulo, ela está muito acostumada com esse tipo de eventos, esse tipo de problema. Você mencionou aí 2013, naquele ano, 2013, 2015, só na zona central da cidade de São Paulo, incluindo a Praça da Sé, Avenida Paulista, eram 3 manifestações por dia. Então, há um histórico, inclusive, de manejo de multidões que costuma ser muito bem feito aqui pela Polícia de São Paulo. E vocês vão perceber que, nesse caso, não teve nenhum ferido pela polícia. Teve um policial ferido, sim. Nós tivemos 5 prisões, 2 ladrões foram apanhados roubando nas imediações, e 3 dos manifestantes que estavam pacificamente, mas estavam com pacotes imensos de fogos de artifício, que normalmente são utilizados para agredir a força policial. Coronel José Vicente, a pergunta de Paulo Matias agora. Paulo. Coronel, bom dia. Olha, eu fico muito curioso. Bom, já... Não estou ouvindo. Daqui a pouco a gente vai consertar o microfone do Paulo. Agora eu vou passar então a palavra para o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, coronel. Pois tanto o Tiago como o senhor mencionaram 2013, e quando a gente olha o que está acontecendo, dá um déjà vu mesmo. Eu lembro que naquela época também, a mídia teve um papel muito importante, na minha opinião, em espalhar a violência, parte da mídia, porque tratava sempre como manifestações pacíficas que terminavam em violência. E aí figuras como Caetano Veloso e tudo mais enalteciam os Black Blocs, achavam que era um grupo legal, romântico. A gente está vendo aqui nos Estados Unidos o que aconteceu com essa turma da Antifa e tudo mais. A pergunta que eu lhe faço é qual a opinião do senhor da importância do papel da mídia em retratar com realismo o teor violento, agressivo dessas pessoas que já na largada tomam conta dessas manifestações. Né? Eu pergunto isso porque nós sabemos que um desses artefatos que o senhor acabou de mencionar acabou tirando a vida
de um cameraman, um jornalista naquela época, né? Hoje nós estamos vendo de novo muitos jornalistas aí encantados com essas manifestações porque elas vão contra o governo. Mas qual a importância que o senhor dá para conter daqui para frente o grau de violência, o papel da imprensa? O papel da imprensa sempre foi o compromisso com a verdade, né? Eu lembro de um grande jornalista americano, deve estar vivo ainda, Gay Talese. Ele dizia, qual é o grande palavra que define a imprensa? É liable, confiável, né? Confiança. A expectativa que a gente tem é que haja essa isenção em relação à análise, tanto do comportamento da polícia, os seus eventuais excessos, como também os seus acertos, e as inconveniências, os perigos e o que acontece de fato, né, em grandes manifestações. Você está aí nos Estados Unidos, Constantino, você está vendo que a parte de manifestações relativamente tranquila que a gente tem em Nova York, por exemplo, em algumas cidades, tem 4 mortes nessas manifestações nos Estados Unidos. A polícia não tem o preparo, inclusive é um aspecto curioso, não tem o preparo, até pela constância dos problemas de multidões aqui em São Paulo, não tem o preparo como as polícias militares, principalmente as mais preparadas, têm aqui no Brasil. Eles, com suas polícias municipais, têm muita dificuldade de lidar com essas grandes manifestações de rua em cidades onde aconteceu a morte do cidadão pelo policial. É uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, uma polícia, um pouco mais de 800 policiais, não dá conta de grandes manifestações. O que a gente percebe é que, na medida que a mídia dá o tom correto, a neutralidade das observações, das análises, a gente percebe que alguns veículos se conduzem melhor por esse aspecto de analisar realmente, verificar os dois lados do problema. A gente tem uma condição de informar, vocês, imprensa, tem uma condição melhor de informar a população. E se sabe que a imprensa tem um papel importante nisso, em educar, de certa forma, a análise dos problemas e o comportamento das pessoas. A imprensa trouxe até para a polícia o conhecimento de certos problemas graves que estavam escondidos, como a pedofilia, por exemplo, a agressão contra mulheres. A polícia está muito distante dessas questões que foram salientadas pela imprensa. Há um papel muito importante que eu vejo, a imprensa está cobrindo de uma forma adequada o que vem acontecendo. Adequado, quando eu digo, é com isenção, examinando os erros, sem a influência ideológica, que naturalmente distorce, muitas vezes, a análise dos problemas. Coronel, para a gente fechar, o Paulo Matias faz a última pergunta. Paulo. Coronel, bom dia. A gente viu ontem a manifestação e as torcidas organizadas chegando na Avenida Paulista e gritando os dizeres de vim dar porrada, né? Logo depois, a gente pôde observar na Avenida Paulista a presença de pedras, sim, pedras, que a gente ficou se questionando de onde saíram essas pedras, né? E aí a gente viu em seguida o comportamento da polícia exatamente de tentar frear as agressões promovidas por essas pessoas. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui aos ouvintes da PAN qual é esse procedimento da polícia, porque, como bem disse o Constantino, há uma inversão da narrativa sendo colocada por alguns veículos de comunicação, dizendo que a polícia militar foi truculenta na ação. Mas, na realidade, isso é um procedimento de resposta a uma agressão, a um ataque que foi feito por essas pessoas. Eu queria que o senhor pudesse nos explicar esse procedimento específico. A polícia é muito treinada, até pela experiência que tem em manifestações aqui em São Paulo. A polícia militar é uma das mais bem treinadas do mundo, apesar dos problemas que são apontados. Mas o fato é que nessas condições, vamos observar que nem era a polícia de choque que estava atuando ali na Avenida Paulista. Havia uma companhia de choque, pouco mais de 100 homens, que estavam nas proximidades para um eventual recrudescimento de violência. Então, ali eram policiais que trabalham dia a dia em contato com a população nas ruas, e eles têm essa noção muito clara de fazer uma prevenção, de cuidar de pessoas inocentes que estão ali, mas ela está muito atenta porque o desordeiro aparece dos dois lados. E a polícia não pode ser acusada, como vem acontecendo, que ela é favorável à manifestação do Bolsonaro, ou que ela está se ajustando à política do governo do Estado. É uma entidade, uma estrutura muito profissional, que os paulistas precisam ter o orgulho dela, tanto que não houve nenhum ferido, só foram presos bandidos, 5 apenas. Quando você vê manifestações nos Estados Unidos, nós temos mortos, centenas de pessoas que são presas em manifestações, que não acontece aqui.
A polícia é muito bem treinada, ela tem essa vantagem. Há um momento de tensão, há desordeiros em grandes manifestações, nós nunca podemos esperar que torcida de futebol, com o seu histórico de violência, fosse trabalhar por alguma causa social ou pela democracia, como se colocaram. Mas a polícia trabalhou bem nesse sentido. As consequências nós observamos. Quem fez a baderna, quem quebrou, quem incendiou, quem agrediu, foram justamente pessoas que se diziam a favor da democracia. Coronel da Reserva, aqui da PM de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e boa semana para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Boa semana a todos.